Tem gente que tem que viajar, né? Tem que sair a que horas, irmãos? Até 5 horas. Tá. Então, já é 12:20. Vamos ver. Eu não vou prometer nada. Mas, se precisar sair, fiquem à vontade. Vamos pensar um pouquinho sobre a senhora que esse é o mais difícil, viu? Ou a senhora que mais se encaixou na vontade de Deus. É complicado. Depois eu preciso explicar tudo isso. Nós vamos para Atos 16. Atos 16. Versículo 5. Atos 16 e 5. E de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. E no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Para quem não percebeu, é Lídia. Só que eu não vou falar tanto sobre Lídia em si, porque não tem muitos detalhes, mas eu gostaria de tentar entender as circunstâncias que levaram o apóstolo Paulo para chegar em Filipos
e se encontrar com esta senhora. Chave. Muito chave. Então, estavam em Derbe e Listra. E pregando a palavra, anunciando a verdade, estabelecendo princípios da igreja, e o número crescia. Muito bem. Daqui a pouco, passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Por quê? De que forma? Impedidos de pregar a palavra na Ásia. Alguém consegue explicar isso? Também não. Chegaram a Mísia e intentavam ir para Bitínia, e o Espírito disse, também não. Ué, o que está acontecendo? Não era para pregar o Evangelho a toda criatura? Ide por todo mundo. Mas agora nós encontramos homens fiéis, corajosos, dispostos a levar a palavra para lugares desconhecidos onde o Evangelho nunca tinha sido pregado, e o Espírito Santo diz, não. Daqui a pouco, Paulo teve uma visão. E na visão, apareceu um homem da Macedônia que lhe rogou dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Agora sim, porta fechada, porta aberta. Vamos. Um homem da Macedônia chamando, pedindo ajuda. Como é o nome dele? O endereço dele? E eles foram lá e encontraram um homem. Encontraram uma mulher. Estão me acompanhando? Vamos mais um pouquinho. Foram para, no dia de sábado, na cidade de Filipos, a primeira cidade desta parte da Macedônia, e no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio e encontraram as senhoras e uma certa mulher chamada Lídia, cujo coração o Senhor abriu. Ela foi salva e foi batizada. E ela se tornou a primeira convertida na Europa.
Agora entendeu? O plano? Agora sim. Eu não estou dizendo que a Europa é melhor do que qualquer outro lugar no mundo, porque nos dias de hoje é uma região que a grande parte rejeitou totalmente Deus e a mensagem que o apóstolo Paulo e os outros pregavam. Rejeição total quase na Europa. Mas se a gente olhar a história, tem esses livros sobre a história da igreja e a história de movimento tal e movimento tal e movimento tal. Eu não gosto disso. Tem alguma coisa que não soa bem com tudo isso. Eu prefiro pensar que a igreja que nós conhecemos foi fundada no dia de Pentecostes e continuou em todos os anos, em todas as épocas, até os dias de hoje. Então não é um movimento, é algo estabelecido por Deus no dia de Pentecostes que continua até o arrebatamento da igreja. Mas enfim, o que aconteceu na Europa? Os apóstolos pregaram o evangelho, as igrejas foram estabelecidas e Deus levantou certas pessoas através dos séculos, até mesmo pessoas que não entendiam muita coisa a respeito de princípios da igreja, mas pessoas salvas. E com a luz que eles tinham, eles anunciavam a verdade que entendiam e foram usados por Deus, apesar de faltar muita coisa. E em certas áreas deixar muito a desejar. Mas estavam agindo de acordo com a luz que eles tinham e foram usados por Deus e muitas pessoas foram salvas. E numa certa altura, talvez mais do que em uma época, a Europa se tornou a palavra em inglês, hub. Sabe o que é? Tá. Então, Fortaleza. Ceará. Fortaleza, o aeroporto de Fortaleza e um hub. Tem voos para Brasil, tem voos para Estados Unidos, tem voos para Europa, Portugal, Espanha, França e um hub. Centro de onde saem voos para vários lugares. Então a Europa se tornou um hub para o Evangelho. E de vários países na Europa, irmãos foram para Estados Unidos, Canadá, para pregar o Evangelho. O pessoal lá não sabia, mas muitos europeus levaram o Evangelho para o Oeste. Outros levaram o Evangelho para a China, Hudson Taylor. Conhecem a história de Hudson Taylor? Está na hora de conhecer, se não conhece. Muitos irmãos levaram o Evangelho para a África, para o Sul. Mas começou onde? Tudo isso começou em Atos 16 com essa senhora chamada Lídia, a primeira convertida na Europa.
Tá vendo? Muito bem. Então, vamos resumir um pouquinho rapidamente para depois chegar no assunto que nós estamos tentando chegar com dificuldades, me parece. Estavam pregando o Evangelho, vendo pessoas salvas naquele lugar, saíram de lá, não sabemos porquê. Queriam ir para outro lugar, o Espírito Santo impediu. Queriam ir para outro lugar, o Espírito Santo disse não. Uma visão, um homem apareceu chamando eles para Macedônia. Foram lá procurando o homem, encontraram uma mulher. E a coisa começou a andar. Então, a pergunta, esse vai ser o estudo mais difícil de todos, para mim e para vocês. Como é que a gente consegue discernir a vontade de Deus para as nossas vidas? Jovens, Deus tem um plano para a sua vida. E se você não descobriu ainda o que é o plano de Deus para a sua vida, precisa descobrir logo. Mas não é nada fácil. Eu vejo muitos jovens, muitas pessoas que começam a vida cristã bem relaxado e parece que não tem rumo. Estão nas reuniões e fazem alguma coisa para contribuir, para participar, mas parece uma coisa muito indefinida. Vão para lá, vão para cá, ficam um pouco, vão para outro lugar e a coisa não anda. Só para trás. E o plano de Deus para a minha vida não é o mesmo para a sua. Sim, tem a palavra de Deus, tem o Espírito Santo, tem os princípios da palavra de Deus e tanta coisa para nos orientar, mas as circunstâncias individuais. Os irmãos da Venezuela que estão aqui. Como é que eles chegaram aqui em Maringá? Pergunta para eles. As suas experiências, as convicções que foram formadas através de muito tempo, talvez, e chegaram à conclusão, é o lugar que Deus tem para nós. Outros irmãos que vêm de outros lugares e descobrem. É aqui que Deus quer que a gente esteja. Deus tem um trabalho para nós aqui. E leva tempo. Às vezes a gente acerta. Às vezes a gente erra. Às vezes a gente faz o contrário do que deveríamos fazer. Mas é um grande dia quando nós chegamos àquela conclusão. Eu estou no lugar que Deus quer que eu esteja, fazendo o que Deus quer que eu faça. Mas é difícil. É difícil. E uma das coisas mais difíceis, na minha experiência, é descobrir exatamente o que Deus quer que eu faça. Falo ou não falo? Falo. Quando a gente foi para a Bahia, eu acho que muitas pessoas, muitos irmãos no Sul, estranharam. O que houve? Por que está saindo daqui indo para a Bahia? Tem nada lá?
Coragem? Perigoso? Mistério. O que aconteceu com Samuel? Bem. Tinha um grupo de irmãos lá, antes da gente ir, que entraram em contato com a gente, um grupo que saiu de uma denominação e, conforme o entendimento deles, a luz que eles tinham, estavam se reunindo conforme o entendimento deles. É uma história longa, interessante. Mas, enfim, a gente foi lá para ajudar eles, mas nunca fomos lá exclusivamente para ajudar. Só eles. A gente queria ir para outros lugares na região e pregar o Evangelho, ver alguma coisa estabelecida. E a gente começou a visitar as cidades na região. O primeiro lugar que nós encontramos algumas portas abertas, não tinha contato, conhecimento de ninguém, mas um dos lugares que a gente encontrou foi a cidade de Candeias. E tem um pequeno grupo lá que alguns salvos, alguns não salvos, mas continuamos lá com reuniões até hoje, faz uns 7 anos e meio. Daí, a gente começou a visitar aquele lugar que eu falei ontem, naquela época a gente morava em Lauro de Freitas, uma roça, umas 3 horas e meia de casa. Para lá. Candeias aqui, a roça para lá. E a gente ajudou em Salvador, na igreja, visitando, fazendo reuniões em Candeias, visitando a roça. E começamos a visitar outra cidade onde nós moramos hoje, São Sebastião do Passé. Fizemos reuniões lá e alguns trabalhos com crianças também, 2 bairros da cidade, mas foi muito difícil. Daqui a pouco aparece aquela senhora que eu falei ontem, de Teodoro Sampaio, que Candeias é aqui, a roça é lá, Salvador é lá, e Teodoro Sampaio é lá. Salvador, 1 hora para lá, a roça agora 2 horas e meia para lá, Candeias meia hora para cá, e Teodoro 1 hora para lá. E a gente está em todos esses lugares, pelo menos uma vez por semana. Alguns lugares 2 vezes por semana. E a gente fica dividido, pensando, mas eu não consigo atender todos os lugares. Aí os irmãos na igreja, ninguém tem carro, daí não conseguem ir lá para ajudar nos outros lugares. Então, mantendo o testemunho lá em Salvador, não é nada fácil, e não tem transporte, então a gente está nos outros lugares sozinho, atendendo várias pessoas, principalmente na roça tem dezenas de casas, portas abertas, pode chegar e passar o tempo que quiser. Fomos lá numa casa esses dias, pela primeira vez, e um senhor de bastante, quase falei de bastante idade, só tem 70 anos por aí, 69, e ele nos convidou para entrar e pegou a Bíblia. Tem uma parte da Bíblia que fala assim. Como é que é isso?
Como que você entende isso? Daí, tem outra parte que fala isso assim. Como que é isso? Daí passamos 2 horas conversando com o homem, ou a esposa e a filha. Daí eu fui no carro pensando que já ia embora, pegar um calendário ou uma Bíblia para alguém. E quando voltei, tem outra parte eu queria perguntar. Ficamos 2 horas conversando com o homem. E eu disse, olha, vou ter que... Já vai! Não, mas em pouco tempo. Tem que voltar, passar o feriado com a gente. Passar sábado e domingo com a gente. Tem muita coisa para conversar. Uma casa. E tem dezenas de casas dessas. Estão entendendo o problema? Eu fico pensando. Mas eu queria um lugarzinho só para visitar. Uma zoninha de conforto só para mim. Mas o Senhor diz, não, tem lá. E cada vez que a gente vai nesses lugares, encontramos mais alguém interessado. Enfim. Daí eu falo com outros irmãos, em outros lugares, tão difícil, ninguém se interessa. E as circunstâncias de cada um são diferentes. Isso que eu estou tentando transmitir. E cada caso e um caso. Cada casa, cada família tem as suas necessidades, a sua religião, o seu entendimento das coisas. E parece que é muita coisa exigida para tentar atender todas as necessidades. Mas não tem saída, porque é assim que Deus abriu as portas. Deus abre as portas. E quando Deus abre as portas, a gente tem que aproveitar. Então, o grande desafio é discernir a vontade de Deus para você. E fazer o que Deus quer que você faça. Agora tem muitos assuntos que não é tão difícil. Né? A área de casamento, por exemplo. Né? E o julgo desigual. Né? Aí não precisa orar a respeito da possibilidade de eu casar com uma pessoa não convertida. E pedir que Deus oriente nesse sentido. Preciso orar a respeito disso porque já orientou. Já tem a resposta aí, a sua oração. Mas daí tem outros casos, emprego, por exemplo. Né? E não tem muitas opções. Mas tem um emprego lá que tem salário de 30 mil. Só que é todos os dias de noite. E domingo de manhã também. Mas é 30 mil. E daí tem outro emprego de salário de 300. Mas estou livre para servir a Deus. O que eu faço? Estou exagerando um pouquinho. Mas tem que analisar as coisas. Qual é a prioridade? Senhor, eu quero fazer a sua vontade. Mas gostei do 30 mil. Está entendendo? Então você precisa, antes de orar, você precisa se perguntar, eu quero realmente fazer a vontade de Deus ou estou só falando a teoria que eu não quero colocar na prática? Está entendendo? Onde é que eu vou me reunir para servir a Deus?
Eu vou para um lugar onde me sinto bem. O povo fala tanto nisso. Eu não me senti bem naquele lugar, daí passei para outra. Daí fiquei lá um pouquinho. Não me agradei muito, daí passei para outra. Agora me sinto bem. Eu já descobri, irmãos, que quem faz a vontade de Deus não é sempre que se sente bem. Não é bom ser guiados pelos nossos sentimentos e emoções, porque mudam de um minuto para o outro. Então, nessas decisões, nós precisamos de uma base mais firme. E por isso, nós valorizamos os princípios da igreja para nos guiar, para nos orientar. Não é o que eu gosto ou não gosto, é o que Deus diz. E acabou a conversa. Enfim, tem tantos assuntos, tantas áreas da nossa vida. E Paulo foi ele, não? Em Atos 16. De um lugar para o outro, porta fechada, porta aberta. Eu acho que Atos capítulo 9 não foi a única vez na sua vida que ele perguntou: Senhor, que queres que eu faça? Não foi a única vez. E jovens, diariamente nós precisamos pedir a direção de Deus nas nossas vidas. E que Deus nos guie, que Deus nos guarde no seu temor. Então, dá tempo ainda para chegar lá, Elias? Bom, mas eu não terminei ainda. Eu já ouvi todo tipo de conselho de irmãos bem intencionados, espirituais, maduros. Como é que a gente pode discernir a palavra de Deus, a vontade de Deus? Bom, tem os princípios que já falamos. E sabemos o que agrada a Deus e o que não agrada. Não tem um versículo na Bíblia que fala sobre cada circunstância e cada decisão que a gente vai enfrentar na vida, mas tem princípios que nós podemos aplicar para todas as situações que nós enfrentamos. Então isso é muito importante. As nossas circunstâncias regulam muito o que podemos fazer e o que não podemos fazer. Mas uma coisa, irmãos, é importante lembrar que se Paulo tivesse perguntado para o Senhor: tá, Senhor, eu vou para Filipos, mas eu quero saber depois de Filipos onde que eu vou. O Senhor disse: vai para Filipos primeiro, depois a gente... Deus sabia, mas não falou para Paulo, está entendendo? Então, irmãos, Deus nunca vai revelar o plano para a nossa vida do início até o fim. Quando eu fui para o Rio Grande do Sul, 23 anos atrás, eu pensei, estou aqui até a morte. O arrebatamento. E se tivesse perguntado para mim em 2001, Samuel, você já pensou em ir para a Bahia? Não, nunca.
Mas Deus abre a porta, Deus mostra o início do caminho e a gente fica treinado, preparado e depois Deus vai abrindo mais um pouquinho, mostrando mais um passo e a gente pela fé vai seguindo. Não foi assim com Abraão? Deus chamou Abraão sair de Ur dos Caldeus. E Abraão fez as malas, começou a viagem. Vai para onde, Abraão? Não sei. A Bíblia diz que ele saiu sem saber para onde ia. Mas o suficiente para Abraão era: Deus quer que eu saia daqui. Já estou saindo. E confiando nele, passo após passo, para ele me mostrar o caminho em que devo andar. Então, a fé não é apenas algo que nós exercemos no momento da nossa conversão. Depositamos a nossa fé em Cristo para receber a vida eterna. Mas é só o começo. Daí pela fé andamos. Dependendo de Deus, da sua palavra, do seu Espírito, para nos guiar e para nos orientar na esperança que sejamos preservados por Ele até o fim da carreira. Vocês jovens pensam nisso? E a gente não fala muito sobre estes assuntos, mas a realidade é que em todas as épocas, até mesmo no Antigo Testamento, tem muita gente que começou muito bem, mas nem todos terminam bem. E por isso, nós precisamos orar como Davi orava. Guarda-me, ó Deus, porque em Ti confio. Mas não deveria ser uma oração daquelas dos fariseus, uma vã repetição. Realmente nós precisamos sentir a nossa fragilidade, a nossa falta de espiritualidade, de maturidade. E realmente depender de Deus para que sejamos preservados e guiados no seu temor, de acordo com a sua vontade. Então, não é fácil, mas vale a pena. Vale a pena prestar atenção a esta área das nossas vidas. Eu sei que Paulo não pensava desta forma, mas o que ele falou no fim? Acabei a carreira, guardei a fé. Ele não estava falando de uma forma orgulhosa. Olha o que eu consegui fazer. Levei o evangelho para a Europa, conquistei tanta gente, preguei em tantos lugares, milhares de convertidos. Não. Mas ele conseguiu chegar no final e dar graças a Deus que, de alguma forma ou outra, ele era um vaso limpo nas mãos de Deus, usado por Ele para promover verdades divinas neste mundo corrupto. Uma coisa, antes de vir para o Brasil, uma coisa me incomodava. Eu tinha 20 e poucos anos
na época, eu olhava para as pessoas mais velhas, da sua idade, né? E pessoas de 80 anos. Pensava, se Deus permitir, eu vou chegar nessa idade aí. Mas o que me aterrorizava seria uma tragédia chegar nesta altura, nesta idade de 80 anos, e olhar para trás e descobrir que fracasso. Nada para Deus, perdi o caminho. Nada de utilidade. Nenhuma marca deixada para a glória dele nos lugares onde eu andava. Que tragédia! Então, jovens, eu não sei o que você vai levar destas conferências para casa, mas se você se esquecer de tudo, faça questão de se lembrar deste detalhe. Prestando atenção aí, gente. Faça questão. Onde quer que você esteja, faça questão de fazer o que você puder para a glória de Deus. Posso repetir? Felipe está anotando aí. Faça questão, onde quer que você esteja, de fazer algo para deixar uma marca para a glória de Deus. Que Deus nos ajude. Sentado ali no número 212. 212. E eu gostaria, no início dessa conferência, nós deixamos aberto para que dois irmãos orassem. E eu vou deixar aberto também para que dois irmãos orem. E um dos irmãos agradece também pela alimentação. Lembrados que vão viajar, retornando para casa, essa parte da tarde. E nossa gratidão. A palavra mais certa é gratidão por tudo. Nós podemos dizer que o Senhor ouviu as nossas orações. E no Enoque, quando eu visitei ele no hospital, uma das palavras que ele muito expressou, gratidão, gratidão. E ele disse assim, irmão, eu sou muito grato a Deus, por Deus ter ouvido as orações minha e dos irmãos. Então, nós também somos gratos a Deus. O Senhor, nesses dias, nos alimentou da sua boa palavra. Graças a Deus por isso. Então, assim como começamos, dois irmãos terão liberdade para orar e agradecer os alimentos para que a gente possa almoçar junto nessa última refeição.